Contribua com a Missão Angola, meus irmãos. Todos os domingos, a nossa irmã Kátia, ela está ficando ali no fundo e ela está angariando essas ofertas para a gente enviar lá para Luanda, lá em Angola. Então tem muita gente lá precisando da sua oferta, da sua doação. E pode ser pouco, porque qualquer pouquinho faz diferença na vida dessas pessoas. Então, que nós sejamos uma igreja que mais do que fala, mas também uma igreja que age, assim como a igreja de Atos dos Apóstolos. Amém? Então, abra a sua Bíblia em Atos. Hoje nós vamos encerrar esse livro. A partir da semana que vem nós começaremos a carta de Paulo aos Romanos. Então, você que abriu aí Atos, vai procurar o capítulo de número 21, tá? Atos capítulo 21. A gente vai usar esse texto por base, mas como nós vamos falar de muitos capítulos hoje, a cada slide a gente vai ler um trecho específico de um desses capítulos. Então, do capítulo 21 até o capítulo 28. Começando com Atos, capítulo 21, verso 13. O texto que eu trouxe aqui na versão NVI diz o seguinte: então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E hoje o nosso estudo já começa com essa pedrada de Paulo, né? Com ele dizendo o seguinte: olha, eu estou pronto para ser amarrado e, se necessário, até morrer em Jerusalém. Mas primeiro, como que Paulo foi parar nessa situação? Como que nós chegamos até aqui? E o que exatamente está acontecendo? Vamos pensar o seguinte: Paulo é o apóstolo dos gentios. Ele viajou para muitos lugares. Ele evangelizou em Éfeso, evangelizou em Corinto e agora ele quer retornar para Jerusalém. Jerusalém é a capital do reino de Israel, a capital da religião judaica. Paulo tem esse desejo de ir para lá para pregar para os judeus que estão lá. Só que aí nós temos um problema. Enquanto Paulo está pensando em voltar para casa, em voltar para Jerusalém, ele vai ficar hospedado na casa de Filipe. Esse Filipe não é o apóstolo, tá? É o Filipe diácono. Também não é esse aqui na frente. Mas esse Filipe, ele tem 4 filhas e a Bíblia diz que provavelmente elas eram adolescentes, elas ainda não eram casadas. Quando você pega ali a cultura judaica e você percebe que as meninas se casavam muito cedo, se a Bíblia diz que elas ainda moravam com o pai, provavelmente é porque eram muito novinhas. Mas o texto também destaca que elas eram profetisas. Isso é muito interessante, porque esse local onde a mulher pode profetizar e fluir nos dons do Espírito é um local que só existe no Novo Testamento. No Antigo Testamento, as mulheres não tinham essa facilidade. Na verdade, havia um ditado entre os rabinos que dizia que era melhor você queimar a Bíblia do que ensinar ela para uma mulher. Elas não podiam nem mesmo ler. A posição delas era muito inferior quando a gente olha ali para o Antigo Testamento. Mas a partir do Novo Testamento, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce não somente sobre homens, mas também sobre mulheres. Inclusive, não somente para pessoas experientes, mas também para pessoas jovens. E isso aqui é maravilhoso, porque ao longo da Escritura, nós conseguimos ver que Deus trabalha com faixas etárias diferentes. O mesmo Deus que levanta o jovem Davi também chama o velho Abraão. E o mesmo Deus que fala com o menino Samuel também usa o idoso Noé. Porque Deus, diferente de nós, não fica compartimentalizando as pessoas, dizendo: esse aqui eu vou usar e esse aqui eu não vou. Na verdade, Ele derrama seu Espírito no Novo Testamento sobre todo aquele que tem um coração disponível para Ele. Você está me entendendo? Diga amém. Então Paulo é esse que passa pela casa de Filipe, encontra ali as filhas de Filipe e depois ele vai encontrar um outro homem chamado Ágabo. Ágabo é um profeta, parecido ali com aqueles profetas do Antigo Testamento. E Ágabo, como um bom profeta, vai soltar uma profecia. E ele vai dizer o seguinte: olha, Paulo, eu vou te avisar, se você voltar para Jerusalém,
a coisa não vai ficar boa para você. Eles vão te amarrar, eles vão te prender, vão te maltratar, eles vão te julgar e vão tentar de tudo para te condenar. Essa é a profecia de Ágabo. E sabe o que é interessante? A Bíblia não diz que Ágabo era um falso profeta. Na verdade, ele era um profeta verdadeiro, e ele falou aquilo inspirado pelo Espírito. Quando Ágabo avisa Paulo sobre os grandes sofrimentos que lhe aguardam, aqui nós temos esse texto acontecendo, porque as pessoas que estavam no entorno de Paulo começam a tentar convencê-lo, dissuadi-lo de voltar para Jerusalém. Eles começam a falar assim: Paulo, não vai não, o profeta acabou de falar que você vai sofrer muito, então fica aqui com a gente, enquanto você estiver com a gente vai estar tudo bem. E aí nós chegamos na resposta de Paulo. De novo, então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? O povo estava chorando porque Paulo ia embora, e eles estavam com medo de Paulo nunca mais voltar. E Paulo está dizendo: o que vocês estão chorando? Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, porque dentro da profecia de Ágabo, Ágabo pega o cinto de Paulo e amarra ele, dizendo: ó, você vai ser amarrado. E é por isso que Paulo diz: eu estou pronto não só para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo entendeu uma coisa muito importante que você também precisa entender. Paulo entendeu que muitas vezes as pessoas que nos amam querem nos poupar do sofrimento. Isso é natural. É natural que um pai e uma mãe não queira ver o filho sofrer. É natural que os amigos também não queiram ver os outros amigos sofrerem. Mas a gente tem que entender que acima de quem nos ama aqui na terra, existe alguém que nos ama lá do céu. Deus te ama mais do que qualquer pessoa. Só que o amor de Deus nem sempre é um amor que te priva da dor. Muitas vezes o amor de Deus é aquele amor que manifesta-se através do sofrimento, porque esse sofrimento muitas vezes é necessário. Eu quero ler com você, se possível, quero que você abra sua Bíblia em Mateus 26. Mateus capítulo 26, verso 39, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu lá no Getsemane. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 39. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vocês estão rápido hoje, hein? O texto diz assim na NVI, palavras de Jesus: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, como que está escrito na sua Bíblia? Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Algumas versões trazem que seja feita a tua vontade. Então Jesus aqui no Getsemane, ele está dizendo: Senhor, se for possível, me livra desse sofrimento, mas contudo não seja a minha vontade a ser feita, mas a tua vontade, porque a vontade de Deus. E aí eu te pergunto, será que existe alguém que amava Jesus mais do que o Pai? É óbvio que não, mas dentro desse amor do Pai, o sofrimento estava no script. Então mesmo Deus amando Jesus, ele faz com que Cristo passe pelo sofrimento, porque o sofrimento é necessário. E muitas vezes quem te ama não entende e fica te dando conselhos: olha, não vai por esse caminho não, porque você vai sofrer, não segue esse chamado não, porque é difícil. As pessoas que te amam tentam te proteger, mas você precisa entender que diante do chamado divino, nem mesmo o sofrimento deve ser motivo para você parar. Então agradeça os bons conselhos, mas continue dentro do propósito que Deus te chamou. Paulo havia entendido isso muito bem, não só nesse texto, mas tem um outro texto também, você não precisa abrir, 2 Coríntios 12, Paulo vai dizer algo interessante, a partir do verso 7. 3 vezes eu pedi ao Senhor que tirasse de mim o espinho na carne, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo havia entendido que Deus o amava, mas mesmo amando ele, não tirou o espinho na carne, porque o espinho na carne de Paulo servia como um lembrete de que ele não era o maioral, ele não era o bambambam. O espinho, a dor de Paulo, servia a ele para lembrar que ele dependia de Cristo. Ele não era suficiente em si mesmo. Então existem muitos sofrimentos que vêm na nossa vida para nos lembrar que nós não conseguimos sozinhos.
Isso nos lembra, ironicamente, a fala de Jesus nos evangelhos para os seus discípulos, quando ele alegou o seguinte: olha, sem mim nada podeis fazer. Então, nós temos esses dois exemplos de que muitas vezes as pessoas com boa intenção nos aconselham para tentar nos proteger, mas diante do chamado divino nenhum conselho resiste. É melhor ouvir a voz do Espírito, e é isso que Paulo está fazendo. E Paulo então vai para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém e muitas coisas vão acontecer ali. Mas eu quero destacar uma coisa muito especial. O texto diz que quando Paulo está chegando em Jerusalém, ele é recebido por Tiago. Tiago, ele é líder da igreja de Jerusalém, e ele é um dos líderes principais. Tiago, ele cuida de uma igreja muito judaica, porque a gente está falando de Jerusalém. Então os crentes lá de Jerusalém, eles eram diferentes dos crentes das nações gentílicas. Ou seja, é como se Paulo fosse de uma tradição religiosa diferente da tradição religiosa de Tiago. Então, tentando trazer para os dias de hoje, é como se você pegasse um pentecostal fogo puro de uma Assembleia de Deus e colocasse ele lá naquela igreja presbiteriana geladinha, sabe? É como se fosse isso. Tiago era líder de uma igreja que tinha um perfil cultural diferente da igreja que Paulo liderava. E aqui, tanto Paulo quanto Tiago vão nos ensinar lições muitíssimo valiosas. Porque o texto diz que quando Paulo chega lá, Tiago recebe ele e fala assim: ô Paulo, o negócio é o seguinte, eu sei que você veio aqui para pregar, mas é que o pessoal aqui, eles são meio desconfiados de você. Alguém espalhou umas fofocas, porque já tinha fofoca naquela época. Nem tinha o WhatsApp, nem tinha o perfil da Choquei no Instagram, mas já tinha fofoca. E aí avisaram lá o seguinte: olha Paulo, estão falando por aí que você é do tipo que não gosta de Moisés. Você meteu o pé na lei, você não gosta de Moisés, você fica pregando libertinagem, e aí a sua fama aqui não está boa. Eu vou te pedir um favor. Eu tenho aqui 4 irmãos que eles estão fazendo o voto de Nazireu. Essa palavra Nazireu não é estranha para você que já leu o Antigo Testamento. O nazierado era uma espécie de sacrifício voluntário a Deus, onde o indivíduo não cortava o cabelo, tá? E aí, durante aquela estada de Paulo ali em Jerusalém, haviam alguns crentes lá que estavam fazendo esse voto. E como funcionava? Eles raspavam a cabeça normalmente e ficavam durante um longo período sem cortar o cabelo. Então raspava tudo e deixava crescer um tempão. Era a maneira deles de fazer um voto com Deus, né? Não julgue, né? Eles faziam desse jeito. E aí Tiago falou: olha, eles estão fazendo esse voto aqui, e aí, o que eu te aconselho, Paulo? Eu te aconselho a entrar junto com eles no voto. E imagine, né? Paulo cuidando daquela cabeleira com head and shoulders, mas agora de repente ele tem que cortar. Só que ele faz isso. E sabe o que é bonito aqui? O bonito é que Paulo entende que isso não vai trazer para ele nenhum tipo de benefício. Deus não vai abençoar ele mais, Deus não vai tornar ele melhor. Ele faz isso simplesmente porque ele não quer causar escândalo desnecessário. Então Paulo é esse pastor que tem muita moral lá fora, mas quando ele chega na igreja de Tiago, ele ouve o conselho de Tiago, mesmo sabendo que não precisava. E Tiago também é interessante porque ele pede isso para Paulo, e o texto vai dizer o seguinte: o texto vai dizer que, em contrapartida, Tiago recebe as ofertas que Paulo trouxe, né? Ele trouxe ofertas de outras igrejas, e normalmente os judeus, eles tinham uma coisa com receber dinheiro de estrangeiro, eles consideravam que isso não era um ato muito digno, mas Tiago recebe essas ofertas, e a Bíblia diz que Tiago louva a Deus pela missão entre os gentios. Isso é muito interessante, porque Tiago não olha para Paulo como uma ameaça, pensando assim: nossa, ele já é famoso lá fora, aí agora que ele está chegando na minha igreja, ele vai tomar todos os holofotes. Não, Tiago se alegra com o sucesso de Paulo, e Paulo respeita a autoridade de Tiago, mostrando que embora sejam pessoas diferentes, lideranças diferentes, eles entendem que cada um tem que ceder uma parte para que o reino de Deus avance. Você entendeu a profundidade disso? Nós vivemos tempos onde as pessoas se sentem ameaçadas quando outras chegam, onde muita gente tenta apagar quem está começando agora, e Tiago e Paulo estão lá, conversando, cada um cedendo um pouquinho, para que o reino de Deus avance, para que Jesus comece e continue a ser glorificado, porque nem Tiago e nem Paulo pensam na sua própria glória, eles pensam na glória de Deus. Quem me entende, diga amém.
Então nós temos isso acontecendo em Jerusalém. E Paulo vai, ele corta o cabelo, ele faz lá o voto, tudo para agradar o povo, né, para abafar aquelas fofocas e para que ele possa pregar a respeito do testemunho dele. Mas nada disso é suficiente, porque a Bíblia vai dizer que alguns judeus mal intencionados, eles começam a mentir a respeito de Paulo. Paulo tinha um amigo chamado Trófimo. Esse era o nome do menino, Trófimo. Um nome muito bom, né? Para você que não teve filho ainda, que é, eu preciso de um nome bíblico, coloca Trófimo, vai dar super certo. E aí esse amigo de Paulo, Trófimo, ele vinha lá de Éfeso, ele era um grego, né? E existia uma regra em Jerusalém, de que todo mundo que não era judeu, todo mundo que não era de Israel, podia entrar em uma parte do templo, o chamado Átrio dos Gentios. A partir dali tinha uma inscrição que dizia o seguinte: olha, se você é estrangeiro, você só pode chegar até aqui. Se você avançar, a gente te mata. Era literalmente isso. Isso era tão importante para o povo de Israel que os romanos, tá? Os romanos que dominavam Israel, eles permitiam que as autoridades judaicas executassem juízos sobre qualquer estrangeiro que atravessasse aquele limite, até mesmo se fosse um romano. Então era um erro gravíssimo fazer isso. E aí os judeus mal intencionados, inimigos de Paulo, eles começam a espalhar uma fofoquinha, uma mentira, dizendo que Paulo tinha colocado Trófimo lá dentro do templo. E Trófimo era grego, não podia. Então eles usam isso para que Paulo seja acusado e preso. Eles inclusive testemunham falsamente contra Paulo. E aqui nós temos algo interessante. Paulo está sentindo na pele aquilo que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Como que termina o sermão da montanha? Ele termina com Jesus, pelo menos no capítulo 5, né? Ele termina com Jesus dizendo o seguinte: olha, quando vocês forem perseguidos, injuriados, quando mentirem a respeito de vocês, se alegrem, porque assim foi comigo e foi também com os profetas. E aí o que acontece com Paulo é muito parecido com o que aconteceu com Jesus. Jesus também foi acusado injustamente, arrumaram falsas testemunhas, levaram ele para um julgamento fraudulento, e Paulo vai passar por tudo isso. Então, no momento de maior angústia e de tristeza, Paulo tem um motivo para se alegrar: eu estou sofrendo, mas eu estou ficando mais parecido com Jesus. Ao contrário de nós, que diante do sofrimento imitamos o Israel do Antigo Testamento, nós murmuramos. Paulo se alegra, porque ele entende que ele está passando por aquilo, por amor a Deus. Então, já que todo mundo tem que sofrer, que você possa sofrer pelos motivos certos, pelos motivos nobres. Paulo está sofrendo pela palavra. E aí nós vamos para o capítulo 22, onde aqui Paulo conta e reconta a história dele. É interessante que aqui Paulo não vai usar o Antigo Testamento, o exemplo de Moisés, de Jonas ou de Elias. Paulo vai usar a sua própria história, porque no final a nossa conversão, ela também serve para isso. A nossa conversão é a forma de Jesus nos levar para o céu, mas também é a forma de Jesus levar a nossa família para o céu. Através da nossa conversão, Jesus vai criar uma pregação viva. Isso é o que aconteceu na vida de Paulo. À medida que Paulo vai pregando, ao passo que ele vai contando a sua história, outros homens vão se identificando e vão desejando aquilo, vão olhando para Paulo e dizendo: eu também quero ter essa experiência. Quando Paulo conta que as escamas caíram de seus olhos, aqueles homens que estavam ouvindo começaram a desejar: Senhor, faz também as escamas caírem dos meus olhos. Assim tem que ser a nossa vida, que o seu testemunho provoque sede de Cristo, que provoque sede de Deus, amém? Então nós temos isso no capítulo 21, no capítulo 22, e aí capítulo 22, verso 15, olha que interessante: você será a sua testemunha diante de todos os homens das coisas que você viu e ouviu. Aqui é Paulo recebendo esse chamado de Deus para testemunhar a respeito daquilo que ele vive. Perceba que Paulo é o maior teólogo do Novo Testamento, mas ele não fala só de coisas que já passaram, ele fala também de coisas que ele vivencia. O livro de Atos, ele tem essa vantagem, se é que eu posso dizer, né? Quando a gente for para as cartas, por exemplo, Romanos, Coríntios, você vai ver que as cartas de Paulo, elas tratam muito de uma coisinha que a gente chama de ortodoxia. O que é ortodoxia? É você acreditar no que é certo. Mas o livro de Atos, ele na verdade, ele é sobre ortopraxia, que é você praticar o certo.
Então, quando a gente começar a estudar Romanos, semana que vem, você vai ver naquilo que o cristão deve crer. Mas aqui em Atos, você está vendo como os cristãos que creem no correto, agem também de forma correta. E Paulo está agindo dessa maneira. Paulo está agindo contando aos judeus tudo aquilo que ele viu, ouviu e fez. Porque Paulo é uma Bíblia ambulante. Ele é alguém que reflete a respeito de Cristo. Quando a gente avança, nós temos algo interessante acontecendo, né? Paulo, ele vai para o Sinédrio. Ele vai para o Sinédrio. E o que é o Sinédrio, né? Eu expliquei aqui para vocês. No nosso primeiro culto sobre Atos, eu expliquei para vocês que Sinédrio é uma palavra do hebraico que significa Shinedrim. Shinedrim é o grupo dos 70. O que são os 70? Israel era um país muito religioso. Então, os seus pastores, os seus líderes, eles se reuniam em uma espécie de tribunal e eles julgavam questões civis e questões religiosas. Então, o Sinédrio tem muito poder em Israel. Paulo é levado para o Sinédrio. E ele vai começar a ser julgado por esse Sinédrio. Qual que é o problema aqui? O problema é que o Sinédrio, ele nasce para ser uma expressão da justiça divina. Porque imagine, é uma reunião formada por pastores, né? Não é uma reunião formada por deputados do PT. Não é uma reunião formada pela Câmara de Vereadores. São pastores, são líderes religiosos. A expectativa é que haja justiça. Porém, o Sinédrio está corrompido. Porque alguns anos antes de Paulo ser julgado, este mesmo Sinédrio foram aqueles que condenaram Jesus. Então, naturalmente, você percebe que não há nada de bom que possa sair daqui. E é interessante que quando Paulo está sendo julgado, a Bíblia diz que o sumo sacerdote, que é o líder do Sinédrio, naquela altura chamado Ananias, ele então manda alguém bater na boca de Paulo. Paulo está pregando e aí manda dar um tapa nele. E aí Paulo se vira e xinga esse líder do Sinédrio, dizendo assim, ó, você é uma parede branqueada. Xingamento esquisito, né? Tinha tanta coisa melhor, né? Mas enfim, por que Paulo diz isso? É porque, veja, dentro da cultura de Israel, o judeu, ele tinha vários rituais de purificação. Então, se o judeu fizesse determinadas coisas, ele ficava religiosamente impuro. O que isso significa? Lá em Israel, não era qualquer pessoa que podia entrar na igreja, ou entrar no culto e pegar o microfone, não. Para você entrar na igreja, que naquela época era o templo ou a sinagoga, você tinha que cumprir alguns rituais. Por exemplo, um desses rituais é que a mulher, ela não poderia estar naqueles dias, porque ela ficava 7 dias impedida, não só de entrar no templo, mas de tocar no marido, na família. E isso fazia parte daquele sistema religioso. Uma outra coisa também, que tornava uma pessoa impura, ou seja, impedia ela de entrar no templo, era se ela tocasse em alguma coisa morta. Então imagine que você está andando, aí você tropicou numa lagartixa, mas era só o cadáver. Aquilo era suficiente para você não poder ir no culto, porque você ficava impuro cerimonialmente. Isso está tudo compreendido lá nas leis de Moisés, ali do Gênesis ao Deuteronômio. Então, como existia esse impedimento, o que acontecia? Se um judeu passasse e sem querer ele pisasse em um local onde é um túmulo, se tivesse alguém enterrado ali, aquilo era suficiente para que aquele judeu ficasse impedido de ir ao culto. Então, o que o povo fazia? Eles colocavam cal nos sepulcros, eles pintavam de branco, ficava branquinho, para que de longe você pudesse ver e saber que ali tinha um sepulcro, e aí você podia passar longe. Porque se você pisasse ali, você ficava impuro. Então, quando Paulo chama o sumo sacerdote de parede branqueada, ele está dizendo o seguinte, ó, você é igual um sepulcro. Você se veste de sacerdote, você parece santo, mas por dentro você é podre. É isso que Paulo está falando. Ou seja, nós entendemos aqui que Paulo compreende que não é porque alguém ocupa uma determinada posição na igreja que ele é irretocável, muito pelo contrário. É exatamente por isso que Paulo diz, olha, você se veste como sumo sacerdote, você deveria ser um referencial de justiça, mas você é injusto. Saiba que por enquanto você está impune, mas quando Jesus vier, você será julgado. É isso que Paulo está dizendo. Ele está proferindo juízo sobre aquele homem. É assim que a igreja deve fazer. Nós não devemos temer as autoridades que agem injustamente, porque o nosso Deus nos ensina justiça. Lembra de novo do Sermão da Montanha, quando Jesus diz, bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça? Por que Jesus usa esses elementos de fome e sede? Porque fome e sede são características de necessidade.
Quem está com fome e quem está com sede não desiste enquanto não consegue saciar a fome e a sede. Assim devemos ser nós. Você deve olhar para esse mundo caído, desonesto e injusto e ter sede, ter necessidade de consertar. Por isso que a igreja continua clamando, mesmo diante de ventos desfavoráveis, nós continuamos orando e pedindo que a justiça de Deus se faça. Lembra da oração de Jesus, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, é Jesus chamando para a terra a justiça que já existe no céu, chamando para cá e nos incentivando a fazer o mesmo. E é isso que Paulo está fazendo quando ele é julgado pelo Sinédrio. Ele vai ser julgado, ele vai ser preso, e aí no capítulo 23, no verso 11, acontece algo muito interessante. Paulo está aqui, ó, na prisão. E aí o texto vai dizer o seguinte: na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado de Paulo. Olha que interessante. Toda Jerusalém estava contra Paulo. Todo o Sinédrio estava em oposição a Paulo. Mas ao lado de Paulo estava o Senhor. E é por isso que ele continua alegre e feliz, porque ele sabe que, independente das autoridades e das forças que se levantam contra ele, do lado dele está aquele que vale a pena. Eu falei disso alguns cultos atrás, né? Nós passamos a vida buscando a aprovação de pessoas aqui. Então você quer ser aprovado pelo seu chefe, pelo seu pai, pela sua esposa, e glória a Deus por isso. Mas aí a gente dá tanto foco nisso que nós nos esquecemos de que quando chegar o grande dia, haverá apenas uma pessoa que realmente vai importar. Existe uma única aprovação que você precisa, e essa aprovação é do Cristo. Então, se o mundo inteiro nos desaprova, mas Jesus se põe ao nosso lado, então é porque valeu a pena. E é isso que o verso 23 está mostrando. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado de Paulo. Isso me lembra muito um outro texto que está lá no Gênesis. Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39 diz o seguinte para a gente. Deixa eu tentar encontrar aqui. Gênesis 39 é sobre José, tá? Capítulo 39 de Gênesis, verso 20. Olha o que diz o texto. Gênesis 39, verso 20. Mandou buscar José e o lançou na prisão. Aqui está falando daquela história que você está careca de saber, né? Que é José lá na casa de Potifar. A mulher acusa ele de um crime que ele não cometeu e ele é levado para a prisão. E o texto diz: lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Olha o que diz o verso 21. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. O mesmo Deus que está do lado de Paulo, muitas gerações antes, também estava do lado de José. E aqui nós vemos uma ironia bíblica tremenda. Todo aquele que anda pelo caminho da justiça, um dia vai tropeçar na injustiça. Eu sei que é esquisito, mas pensa no seguinte: José era um homem justo, mas contra ele cometeram uma injustiça. Paulo também era justo e contra ele estão cometendo uma injustiça. Jesus foi o homem mais justo que andou sobre a terra. No entanto, foi incriminado por falsas testemunhas. Ou seja, a Bíblia está mostrando que quando você deseja de fato andar na justiça de Deus, injustiças serão feitas contra você. E aí você tem que parar de reclamar, de murmurar e falar: nossa, mas tudo dá errado na minha vida. Isso é um bom sinal, porque José estava na prisão, Paulo também, mas a Bíblia diz que o Senhor estava do lado deles. Então muitas vezes as prisões vêm sobre nós para nos mostrar o que realmente tem valor. O que tem valor não é a companhia e o aplauso das multidões. O que tem valor é aquele momento quando você está sozinho e Deus se coloca do seu lado. Aquele momento realmente tem valor. Isso nos lembra da história de Jó, o patriarca Jó, que vivia uma vida regalada e abençoada, e aí veio o diabo. E o diabo tira tudo dele. E aí normalmente a gente pula na história. A gente fala assim: ó, Jó era muito rico, aí veio o capiroto, aí ele ficou muito pobre, mas aí veio Deus de novo e ele ficou mais rico ainda, né? Jogou no tigrinho e deu certo, ficou muito rico Jó. Só que aí a gente esquece que o principal ponto e aspecto da história de Jó
não é quando Deus restitui tudo que ele tinha. O principal aspecto é quando, através do vento, Jó se encontra com Deus. Aquele momento valeu a vida inteira, que é quando Jó fala assim: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu conheço porque ando contigo. Esse é o grande momento da vida de Jó e da vida de Paulo, porque o Senhor se pôs ao lado dele e disse: coragem. Isso aqui é interessante. A palavra grega para coragem aqui é tarzei. É a mesma palavra que Jesus usa quando os discípulos estão na tempestade. Lembra? Os discípulos estão lá no barquinho, todo mundo com medo de afundar. Aí Jesus aparece no meio da tempestade. Aí eles começam a achar que é um fantasma. Olha a Anabelle chegando, meu Deus. E aí Jesus fala: não, sou eu. Coragem. A mesma coragem que Paulo precisa ter agora. O que Cristo está dizendo? Cristo está dizendo que muitas vezes o mais importante não é a situação, mas é o que você pensa a respeito dela. Porque Paulo naquele momento podia estar angustiado, pensando que era o fim, mas Jesus vem e diz: ó, coragem, Paulo, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Jesus está dizendo o seguinte: os judeus que estão lá fora, aquele grupo de homens inescrupulosos, acreditam que estão colocando um ponto final na sua história, mas eu estou dizendo que você ainda vai sair daqui e você vai pregar sobre mim lá em Roma. Jesus está mostrando para Paulo que, embora os homens acreditem ter poder, o poder verdadeiro está nas mãos do Senhor. Da mesma forma, quando o pequeno José fora lançado no poço, os irmãos dele ficaram ao redor do poço pensando que estavam decidindo a respeito do destino de José. A gente vende ou a gente não vende? Como é que a gente vai fazer? Vamos parcelar o José no cartão aqui para os egípcios? Eles acreditavam que tinham posse do destino de José, mas acima daqueles homens estava um Deus que estava escrevendo uma história. Tanto que lá na frente José reconhece isso e diz o seguinte: olha, vocês achavam que estavam fazendo mal, mas na verdade Deus estava fazendo bem através de vocês. Então nós precisamos entender que Deus é soberano sobre todas as situações, não somente na prosperidade, mas também na miséria. Deus é soberano quando o dia está bonito, mas Ele também é soberano quando a tempestade bate na porta. Paulo está na prisão, mas a prisão que amarra seu corpo não prende sua alma, porque o coração de Paulo, como já cantava o salmista, é como o monte de Sião. Confia no Senhor ao ponto de nunca se abalar. Isso é o capítulo 23. Quando a gente avança, Paulo vai ser levado para julgamento por um tal de Félix, Ele vai ser julgado por esse homem. E aqui tem algo interessante, olha que bacana. Capítulo 24, verso 25, vai falar um pouco da conversa de Paulo com esse tal de Félix, que é uma autoridade romana. E olha o que Paulo vai dizer. Quando Paulo falou sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por agora, você pode sair quando for conveniente, mandarei chamá-lo. Aqui está acontecendo algo interessante. Paulo está diante de uma autoridade romana que naquele momento, naquela conjuntura histórica, era uma autoridade maior do que a autoridade judaica. Porque Israel, nesse período aqui, não é um país livre, mas é um país que vive sob domínio do império. Basicamente, o mundo inteiro naquela época vivia assim. Então, Félix é alguém mais poderoso do que aquele sumo sacerdote que bateu na cara do Paulo. Qualquer pessoa no lugar de Paulo talvez pegasse leve na hora da mensagem, porque o Félix falou: Paulo, vem cá, vamos conversar, deixa eu te conhecer, eu quero entender qual que é a sua mensagem. E aí Paulo podia pregar uma mensagem assim tranquilinha, sabe? Tipo um amaciante Dave, quem pegou, pegou. Então ele podia pregar uma mensagem bem tranquilinha, para amolecer o ego de Félix. Só que o texto diz que Paulo começou a falar sobre justiça. E quando você olha para a história do império, os governantes romanos eram extremamente corruptos. Então Paulo está literalmente rindo na cara do perigo, falando sobre justiça, falando sobre domínio próprio. Os imperadores romanos viviam metidos em orgias entre amantes e prostitutas. E Paulo está dizendo sobre dominar a carne. Olha a mensagem de Paulo. Eu fico imaginando o anjo aparecendo lá de Paulo e falando: Paulo, me ajuda a te ajudar. Eu te coloquei de frente para a pessoa mais importante da região e você está pregando, descendo o cacete, literalmente a cajadada. E aí Paulo fala sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Paulo estava pregando o seguinte: olha, você está aí tranquilo no seu castelo, mas saiba que um dia Jesus vai descer do céu e ele vai acertar as contas.
E o primeiro que ele vai pegar pelo pescoço é você. Olha o papo, olha a conversa de Paulo. E aqui você vê que é um homem literalmente cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele seguiu o que Jesus falou. Jesus falou assim, ó, tenha coragem. Ele levou ao pé da letra. Falou, eu sou corajoso mesmo. E começou a pregar para o Félix, falando de justiça, de domínio próprio e de juízo vindouro. Essa deve ser a nossa mensagem, meus irmãos. E aqui eu quero que você entenda que quando nós falamos de palavra de Deus, a palavra de Deus tem muitas facetas. A palavra de Deus tem aquela face que consola, porque o Espírito Santo é consolador. A palavra de Deus também nos anima, nos estimula, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus tem isso, mas a palavra de Deus também tem esses elementos. A mesma palavra que fala de salvação também fala de perdição, por uma questão lógica. Você só pode ser salvo se você estiver perdido, infeliz. Então a Bíblia tem que falar do seu pecado, ela tem que falar da sua falta, ela tem que falar da sua imoralidade, para depois ela te apresentar o remédio. Jesus é médico, primeiro ele aponta a doença, depois ele vem com o tratamento, e é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando para Félix sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro. A Bíblia diz que Félix teve medo. Paulo é um prisioneiro, ele não pode ameaçar a integridade daquele líder romano, mas ele teve medo porque, embora o corpo de Paulo estivesse fragilizado, seu espírito era forte demais, de forma que a sua mensagem adentrava e penetrava o coração daquele romano, apontando os pecados, e ele teve medo, e ele disse, basta por agora. Quantas pessoas estão fazendo a mesma coisa que Félix? Quando começa a receber uma palavra dura, de crítica e de repreensão, ela logo diz, já chega, não é para mim, ela se afasta. Por quê? Porque no fundo ela não quer se arrepender, ela não quer saber qual é o resultado dos seus pecados. E aqui tem uma coisa interessante, lá em João, deixa eu abrir aqui para você, João capítulo 15, verso 22, lá no Novo Testamento, João 15, 22. Jesus vai dizer algo muito interessante. Jesus vai dizer o seguinte, João 15, 22. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Olha o ensino de Jesus. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, se eu não tivesse vindo pregar para esse povo, estava tudo certo, porque era só um bando de ignorantes, fazendo tudo errado. No final eles iam chegar diante de Deus e falar, não sabia. Só que aí Jesus diz assim, mas eu vim para avisar, e agora vocês são culpados. Então perceba, o medo de Félix se manifesta aqui, porque Félix começa pela primeira vez a pensar a respeito de sua vida e a respeito dos seus pecados. E Félix sabe que agora que ele sabe a verdade, ele é culpado toda vez que ele proferia mentira. Porque a mesma verdade de Cristo que liberta, também nos torna escravo dele. Por isso que Paulo começa Romanos dizendo o seguinte, eu sou escravo de Jesus. Meu irmão, uma vez que a verdade te alcança, agora você deve viver em servidão a essa verdade. Jesus nos chama para uma troca de senhorio. Você era propriedade do mal, do demônio, mas agora você é propriedade comprada por Deus, com o sangue de Cristo. Não significa que você é livre para fazer a sua vontade, mas você é livre para obedecer àquele que te criou finalmente. Então é sobre isso que Paulo está falando. E aqui nós avançamos. Chegamos à apelação a César. O que acontece, né? O Paulo, ele usa a vantagem dele ter a cidadania romana, e ele pede para ser julgado pelo próprio imperador. Os capítulos que vêm a seguir, eles são capítulos que vão falar a respeito do discurso e da defesa de Paulo. Quando a gente avança aqui, a gente tem, por exemplo, o capítulo 26, que diz o seguinte, mas Deus, capítulo 26 de Atos, versos 22 e 23, mas Deus me tem ajudado até hoje, por isso estou aqui, e dou testemunho a todos, pequenos e grandes, nada digo além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz ao seu próprio povo e aos gentios. Por que Paulo está falando
falando isso, tá? Porque uma das acusações dos judeus é de que Paulo não estava nem aí para Moisés. E ele vem desmentir, dizendo o seguinte: não, na verdade, Moisés pregava a respeito de Jesus, o mesmo Jesus que me salvou, o mesmo Jesus que me alcançou. Paulo, então, está se defendendo usando o próprio texto bíblico para isso. Quando a gente avança, chegamos no capítulo 27. Capítulo 27, verso 25, diz o seguinte: por isso tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá exatamente como me foi dito. O que acontece, pessoal? Paulo, ele sai de Jerusalém para Cesareia. Ele fica preso lá por volta de 2 anos. Depois, ele vai para Roma, ele viaja de navio como um prisioneiro. Alguns especialistas acreditam que é durante essa viagem que ele escreve Filipenses, que é conhecida como a Carta da Alegria. Então é literalmente um prisioneiro praticamente indo para a forca, mas escrevendo sobre alegria. Porque, de novo, Paulo não é determinado pelas situações que vive, ele é determinado pela palavra que recebe da parte de Deus. O Espírito Santo falou que ele ia para Roma, ele foi para Roma, mesmo que preso. Então, às vezes, os meios são meio esquisitos, mas Deus vai fazer você chegar onde ele prometeu que você chegaria. Isso acontece com o nosso querido Paulo. Só que o texto vai dizer, no capítulo 27, que enquanto ele está no navio, vai acontecer uma grande tempestade. É interessante nós pensarmos que, quando você observa o trajeto de Paulo na sua viagem para Roma, pela janela do navio, Paulo consegue ver algumas cidades que foram muito importantes na trajetória dele. Ele consegue ver, por exemplo, Antioquia. Antioquia é o lugar onde ele ficou durante muito tempo aprendendo a palavra e é onde ele foi pastor por 1 ano. Depois ele também consegue ver a cidade de Tarso, que é a cidade onde ele nasceu. É interessante nós pensarmos sobre o que Paulo viu pela janela. Era como se ele estivesse indo para Roma, mas ao mesmo tempo ele estivesse assistindo toda a sua vida e estivesse avaliando, pensando: o que eu fiz até agora? Quando Paulo olha pela janela do barco, isso é um convite para todos nós aqui. Olharmos também pela janela da vida. Olhar para a sua história. O que te trouxe até o dia de hoje? Olhar para desde quando você nasceu até o momento em que você renasceu, quando foi encontrado por Cristo. Avaliar as coisas são importantes. Paulo está olhando pela janela para ter certeza de que ele continua no caminho certo, de que ele continua agindo de acordo com a vontade de Jesus. Paulo passa por aqueles lugares que foram tão importantes na vida dele. E aí a Bíblia diz que a tempestade começa, e embora os marinheiros tentassem de todas as formas, o navio veio a naufragar. Porém, quando o navio naufraga, Paulo vai sair junto com eles e vai dizer o seguinte: olha, tenham ânimo, senhores. Eu creio em Deus, que acontecerá exatamente como me foi dito. Paulo conforta os marinheiros dizendo o seguinte: olha, talvez vocês estejam aqui por acaso, mas eu não estou. Eu estou aqui porque Deus vai me conduzir até Roma, porque eu tenho que pregar lá, eu tenho que dar testemunho lá. É interessante nós pensarmos que Paulo traz paz àqueles que são seus inimigos. É interessante nós vermos como que Paulo cria amizade com quem maltratava ele. Ele literalmente está seguindo aquele mandamento de Jesus, que fala sobre amar os nossos inimigos. E é através disso aqui que Paulo vai construir relações fortes com os soldados romanos, de forma que quando ele chega a Roma, mesmo estando preso, esses soldados lhe dão liberdade para pregar. Porque Paulo é pregador, não só no púlpito, Paulo é pregador também aí embaixo. Paulo é pregador na esquina, na rua, em qualquer lugar onde Paulo for colocado, Paulo estará pregando, porque ele tem um coração missionário. E quando você tem um coração missionário, qualquer lugar vira uma missão. Qualquer viagem, qualquer passeio, qualquer saída é evangelística. Se você está indo na padaria comprar pão, saiba que isso é uma viagem missionária, porque no meio do caminho você pode encontrar alguém que esteja com o coração aberto para receber uma palavra que Deus colocou dentro de você. Paulo entende isso e por isso ele faz amizade com aqueles soldados, e depois ele vai pregar para os soldados, e depois ele vai pregar para quem está preso junto com ele, e ele continua pregando até o último capítulo, que é o capítulo 28. Capítulo 28, verso 31. Esse aí você tem que abrir. Capítulo 28 de Atos, verso 31, o final desse livro que é a história da igreja. O texto diz aqui na versão NVI, diz o seguinte, que Paulo pregava o reino de Deus
e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Gente, como assim sem impedimento algum? O homem foi preso, massacrado, torturado, tudo isso aconteceu. Como não havia impedimento? Só que o texto de Lucas quer nos mostrar a seguinte verdade. Ele quer nos mostrar que mediante todas as perseguições, ainda assim, nada era suficiente para parar o avanço do reino de Deus. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar?